Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por estarmos aqui. Abram vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. Desde já peço aos irmãos que orem por mim, por minha família. Eu confesso aos irmãos que descobri algo no capítulo 7 de 1 Coríntios que eu nunca tinha visto. Na verdade, nunca tinha percebido. E uma coisa que, assim, eu sei já de muito tempo, mas me fez eu refletir mais o quanto é delicado o ministério de pregação da palavra de Deus. Coisas que, se a pessoa não tiver habilidade, vai começar a autorizar coisa que Deus nunca autorizou e desautorizar o que Deus autorizou. No decorrer da exposição, vou mostrar aos irmãos algo. Capítulo 7. Procura ali, Gilberto, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Esse capítulo inteiro vai falar sobre casamento, sobre muitas questões em relação ao casamento, o que pode, o que não pode. Portanto, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não Senhor. Se um homem tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido?
Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho um mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como sendo alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que são felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, e como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher casada como a virgem preocupam-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso pelo próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém achar que está agindo de forma indevida, diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidir firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor, seja crente. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem um Espírito de Deus. Oremos ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, eterno, majestoso, glorioso e santo Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus santo,
te peço obrigado por mim, por cada um que aqui está, por nossas famílias, por tudo, Deus. Deus Santo, te peço em nome de Jesus, ilumine a minha mente, para que tenha uma compreensão correta da tua palavra e venha assim expor a tua palavra com fidelidade. Abra, Deus, a mente de cada um que aqui está, para que possamos aprender e assim crescermos na graça e no conhecimento. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, parece que aqui tem esse negócio, de vez em quando aparece uma pessoa assim, para atrapalhar. Ô Gilberto, vem cá. Tenta ligar para a viatura. Diz que ele está bebendo aqui na frente da igreja, não pode. E atrapalhando o culto. Irmãos, irmãos, esse assunto que iremos tratar hoje, eu irei tratar com os irmãos, fazer exposição, é um assunto muitíssimo interessante e muitíssimo delicado também. Constantemente a gente se depara com questões conjugais no meio da igreja, ou até fora da igreja. Quando eu digo no meio da igreja, por conta que uma das coisas que se tornou comum no meio da igreja é a separação. E eu não sei se os irmãos viram aqui, mas Deus, ele diz que, ou melhor, uma coisa que a gente vê comum hoje é novo casamento. Para os irmãos terem uma ideia, a questão de novo casamento na igreja está quase igual no mundo. As pessoas se casam e se separam, casam novamente como que nada aconteceu e ignoram a palavra de Deus. E a gente vai ver o que é que as escrituras aqui, ela vai falar sobre isso. Independente daquilo que eu penso, que vocês pensam, que alguém pensa, a gente tem que ver o que é que Deus, ele disse. E o que Deus, ele disse, é o que nós temos, como verdade. E se nós quisermos um dia irmos para o céu, a gente tem que seguir. Se a gente não quiser, a gente vive da forma que bem entender aqui. Versículo 1 do capítulo 7, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. É muito importante vocês, irmãos, lembrarem desse início do versículo 1 do capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. O que é que o apóstolo São Paulo está dizendo aqui? Os irmãos lembram que durante várias vezes aqui eu expondo a epístola aos Romanos, a epístola aos Coríntios, no caso como de uns meses para cá, e tantas outras epístolas, eu disse aos irmãos o seguinte, que como é que se escreviam as epístolas, ou como é que foram escritas as epístolas. O apóstolo São Paulo, ele passava pregando a palavra, e chegava numa região, algumas pessoas se convertiam, Paulo passava um certo tempo naquela região ali, e após Paulo passar um certo tempo naquela região, o Espírito Santo orientava Paulo a deixar um presbítero lá, que era o pastor da época, que como eu já disse aos irmãos, que esse termo pastor é bem recente. Isso alguns teólogos dizem que foi depois da reforma protestante. Antes da reforma, lá no tempo da igreja primitiva de Atos, a gente vai ver os líderes da igreja, que hoje nós chamamos de pastor, serem chamados entre os hebreus de presbíteros e entre os gregos
de bispos. E, portanto, Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele deixava um presbítero ali. E orientava também aquele presbítero, e o Espírito Santo ficava, claro, guiando aquela pessoa. Todavia, o que é que acontecia? Surgia problemas naquela igreja. Surgia problemas naquela igreja. E a liderança daquela igreja, ou até outras pessoas, iam até Paulo e comunicavam. No caso aqui, escreveram a Paulo. Está entendendo o que estava acontecendo? Olha o que Paulo fala. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, está entendendo? Eram coisas que estavam acontecendo aqui. E Paulo, claro, ele escreveu ensinando como Deus, claro que inspirado pelo Espírito Santo, como que Deus queria que eles viessem lidar com aqueles problemas. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Irmãos, vocês acompanharam a leitura aqui, vocês prestaram atenção, que Paulo disse lá, no decorrer desse capítulo aqui, e ele responde essa questão aqui, quando ele diz, é bom que o homem não toque em mulher, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Por que Paulo fala que é bom que o homem não toque em mulher? Porque o homem que não se casar, ele vai dedicar-se unicamente ao Senhor. O homem que se casa, como os que são casados aqui, como a pessoa que vos fala, e todos os demais aqui, dedicam-se tanto ao Senhor, como também à sua esposa. Qual era mais fácil? Dedicar-se ao Senhor, sem a esposa ou com a esposa? Com toda a família? Sem a esposa. No entanto, casar não é pecado, que Paulo mesmo disse aqui, e a Bíblia mesmo nos ensina isso. Deus, em Gênesis, ele foi a primeira pessoa a instituir, quem instituiu o casamento e celebrou o primeiro. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e os dois farão uma só carne. No caso aqui, Paulo diz, é bom que o homem esteja só, não toque em mulher, para que ele dedicasse mais à palavra do Senhor. Um exemplo, Paulo, ele não tinha mulher. Alguns dizem que ele poderia ser viúvo, outros dizem que ele nunca se casou. A gente não sabe, porque a Bíblia não diz. Eu sei que ele não tinha mulher. E, portanto, ele dedicava unicamente ao Senhor. Não que uma pessoa casada não se dedique, mas uma pessoa que não é casada, ela tem mais tempo. Eu lembro-me muito bem de quando, há pouco tempo atrás, eu não era casado e eu tinha mais tempo. De vez em quando eu vou ler, Maria chega lá, brincando comigo, e eu peço para a Sara tirar, e Sara tira, depois Maria vem, e depois Sara me chama para algum canto, e eu tenho que ir para fazer alguma coisa. A minha mãe também, que mora comigo, e olha que eu tenho logo 3. Eu tenho logo 3, não é brincadeira não. Mãe, Sara e Maria. Eu tenho 3. Irmãos, vocês entenderam essa parte aqui? Porque Paulo fala que é bom que o homem não toque em mulher. Não era que Paulo estava dando aqui, dizendo que é proibido o homem ter mulher, não. Não é. Não é proibido o homem casar, não. Aí Paulo fala no versículo 2, mas por causa da imoralidade, ou imoralidade sexual, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3. Ô Pedro, me dá esse negócio aqui, Pedro. Versículo 3.
O marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Preste atenção nesse ponto aqui que é muito importante. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por consentimento, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Irmãos, sem a irmã Zezé responder, que eu acho que ela falou que na igreja que ela congregava, tinha ensinamentos sobre casais, que ela não responda. Você sabe o que Paulo quis dizer aqui? Que o homem não deve se negar, a mulher não deve se negar ao homem, nem o homem à mulher. É relação sexual. A mulher, ela não tem domínio sobre o seu próprio corpo, nem o marido tem domínio sobre o seu próprio corpo. E um e o outro não podem se negarem, a não ser por motivo de doença, que Paulo não tratou aqui, mas claro que nós sabemos, ou pelo consentimento dos dois, do casal, em se dedicarem à oração. Em se dedicarem à oração. Estão entendendo? Por esse consentimento. A não ser, irmãos, não pode acontecer um se recusar ao outro. Existem casos, como já ouvi falar de alguns casos, onde casais, não quero dar detalhes aqui, um se recusa ao outro, e depois as pessoas ficam comentando. Na verdade, depois um dos cônjuges vai comentar com as pessoas. E isso é errado. O se negar, e mais errado ainda está comentando. Porque não é algo de se comentar. É algo de chegar para o seu cônjuge, em secreto, em segredo, só os dois, conversarem e chegarem a um acordo. Portanto, os irmãos entenderam sobre isso? Os irmãos entenderam? Versículo 6. Digo isso como concessão. Essa palavra concessão, ela tem um sentido de autorização, permissão. Digo isso como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Por isso que Paulo diz, digo isso como concessão. Ou seja, ele autoriza, mas não é um mandamento. Ele diz que cada homem, ele gostaria que cada homem fosse como ele. E em que sentido aqui Paulo fala que diz que gostaria que cada homem fosse como ele? Que não se casasse. Para dedicar-se unicamente a Deus. Mas Paulo diz também que não é um mandamento de Deus, é o que ele gostaria, não é um mandamento de Deus. E Paulo diz, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Então, nem todo mundo tem esse dom, não. Nem todo mundo tem esse autocontrole de não se casar para dedicar-se à obra do Senhor. Portanto, uma pessoa dessa, mais um pouco adiante, Paulo diz, essa pessoa se case. Se ela não consegue se controlar, ela se case. Ele tem a sua esposa. Da mesma forma, isso também vale para a mulher. Se ela tiver esse dom, glórias a Deus, ela vai dedicar-se a Deus. Se ela não tem, ela procure alguém e case-se. Que não tem nada de errado. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, solteiro. Quando Paulo diz é bom que permaneçam como eu, Paulo está se referindo a permanecer solteiro.
Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Olha o que Paulo diz. Ele gostaria, diz aos solteiros e às viúvas. É bom que permanecessem como ele. Mas se não conseguem controlar-se, que casem. É melhor do que ficar ardendo em desejo. Os irmãos entenderam, né? Que aqui é autoexplicativo. Versículo 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, ou seja, se separar, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher, mas se ele se separar, que ele não se case. Irmãos, oi? Vocês não entenderam aqui. Você não entendeu o que Paulo disse. Paulo disse o que aqui? É. Pronto. Irmãos, Gilberto, ele respondeu corretamente. Esse versículo aqui é o seguinte. Esse capítulo 7, versículo 10 ao 11, Paulo diz o seguinte, ó, digo aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Nesse versículo aqui, o apóstolo São Paulo ele diz o seguinte, que a esposa não se separe do seu marido, mas se ela se separar, ela permaneça como está, ela não se case, ou então ela se reconcilie com o seu próprio marido. Irmãos, se nós fôssemos interpretar, ou melhor, se nós fôssemos viver de acordo com o que Paulo escreveu aqui, o que é que nós iríamos entender? Que a mulher, tanto a mulher como o homem, não é para se separar, mas se separar, não casasse novamente, e poderia se separar, né? É o que Paulo diz aqui nesse versículo. Só que num contexto geral das Escrituras, a gente tem que entender o seguinte, em um contexto geral, Paulo ele vai tratar, ou melhor, tanto Paulo como o próprio Jesus, ele vai tratar desse mesmo assunto aqui em outros lugares. Um exemplo. Não, a gente tem que ir todos os versículos. Abram aí Mateus capítulo 5, ou melhor, Mateus capítulo 1, 19, depois vou nos demais. Mateus 19, não, Mateus capítulo 19, versículo 1. Mateus capítulo 19, versículo 1. Oi? Não, mas o certo é explicar tudo. Para não pensar que a pessoa está tirando do contexto uma coisa que o texto não diz. Diz assim, quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha o que os fariseus disseram. Eles aproximaram-se de Jesus
para pôr Jesus à prova, querendo pegar Jesus em algum erro. Eles conheciam as Escrituras. É permitido divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Olha que Jesus aqui já vai fechando a coisa. O que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Eles gostavam de coisa fácil. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Preste atenção. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Lembra que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, Paulo diz que não é para se separar, mas se separar, que permaneça sem se casar. E olha o que Jesus diz aqui, qual é a causa ou cláusula, a única cláusula que pode se separar. É exatamente relação sexual ilícita ou adultério. É a única causa que pode fazer um casal se separar. Um casal crente que quer morar no céu, a única causa é essa. Ou então, como a gente vai ver mais um pouco adiante, a morte. A gente, se não lêssemos esse texto aqui, e os demais que eu vou ler, alguém poderia pensar: Romualdo, mas Paulo está autorizando aqui, ele disse que não é para se separar, mas se separar, que a pessoa não se case. Então, se separar não é pecado. Mas só que Paulo estava tratando lá de uma questão. Aqui Jesus foi questionado sobre o seguinte: se podia se separar da mulher por qualquer motivo. Aí Jesus deu um motivo que podia, que é a relação sexual ilícita ou adultério. Eles perguntaram, alguns fariseus, versículo 3, alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido o homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus vai dizer o motivo. Eu digo a todos, Jesus vai falar que o casamento é indissolúvel, e ele vai dizer: eu digo a todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Aí me diz uma coisa, fechou a questão ou não? E vamos ver o que é que acontece com a mulher adúltera, com a mulher, capítulo 5, versículo 32 de Mateus, com a mulher divorciada ou homem. Capítulo 5, versículo 32, 31. Encontraram? Diz assim: foi dito, isso Jesus falando, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Preste atenção, foi dito, se referindo a Moisés, ao tempo da lei. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo, Jesus fala, mas eu digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Vocês entenderam o que é que Moisés disse? O que é que Jesus disse? Olha, lá na lei, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar certidão de divórcio. Mas Jesus fala, mas eu digo a vocês,
que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Sabe o que Jesus disse aqui? Exemplo, tem um casal. Vamos botar o nome do casal, Adão e Eva. Para não dizer que é fulano, cicrano e alguém assistiu o vídeo, citou meu nome, Adão e Eva. Vamos supor que Adão e Eva se desentendam. Aí se separem. Estão os dois em pecado. O que é que acontece? Eva vai, ainda é nova, vai, arruma outra pessoa e casa-se. O que é que Jesus disse? E quem se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Por quê? Porque aquela mulher é casada. Lembram que Jesus em Mateus 19 disse que o que Deus juntou, homem nenhum pode separar? No dia que a gente estava se casando, lá no Fórum do Ingá, no caso eu fui lá em casa, por conta que estava no tempo da pandemia, Deus estava presente ali. Abram aí Malaquias. Agora eu que vou dizer, manda mais, Jesus, que Jesus agora que mandou isso aqui. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Vocês vão ver quem estava lá presente, lá no dia do casamento da gente. Quem estava presente em espírito, e só olhando. Aí depois tem pessoa que fala assim, mas ela é ruim, mas quem escolheu foi você. Mas ele é feio, mas quem escolheu foi você. Jesus não colocou faca no pescoço de ninguém, não. Malaquias, encontrou, seu Ronaldo? Malaquias, os demais. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e espírito eles lhes pertencem. Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Isso é Deus falando. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio quem se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Irmãos, tem tradução que diz que Deus, ele foi o juiz do nosso casamento. Olha como a coisa. Agora, tem pessoas que dizem assim, você está julgando. Na época que eu era da Assembleia de Deus, eu arrumei um monte de confusões com isso. Na verdade, caras feias. Porque sempre que caía numa revista de escola bíblica, eu não ia pular, eu ia ensinar. E tinha pessoas lá com 2, 3, 4 casamentos. Irmãos, tem uma pessoa aqui em Riachão que é pastor. Essa pessoa disse a mim, se os irmãos acharem que é mentira da minha parte, os irmãos me procurem depois do culto. Eu marco um dia na casa dessa pessoa, eu vou sem dizer nada a ela, começo a conversar lá de outro mundo, e eu toco nesse assunto e ele vai confirmar o que eu vou dizer a vocês aqui agora. Essa pessoa é pastor. Só que ele não está de frente de igreja não, mas é pastor, já teve. Já teve nessa igreja aqui onde era a Assembleia de Deus, que era o ministério lá de João Pessoa. Hoje ele não está mais não. Essa pessoa teve 13 mulheres. 13 mulheres. Ele disse a mim. E essa pessoa disse a mim que a primeira mulher dele tinha 4 filhos. Esse cara é um cara bem calmo. Ele é um cara, mais ou menos dessa altura aqui, a mão dele é o tamanho dessa Bíblia. Ele é muito calmo. Ele falou, Romualdo, você não está me vendo assim? Eu nunca fui de confusão com ninguém.
Olha, se o cara quiser dar em mim, ele não dá não. Sabe por quê? Porque se dois não quiser, um não briga não. Se um não quiser, dois não briga não. Ele falou que a primeira mulher dele, ele deixou assim, disse, chegou em casa, trabalhava João Pessoa. Ele dizendo a mim, e depois disse o pastor na época, o pastor fez assim, eu não lhe consagro nunca. Um pastor de São Paulo, o pastor Moisés. Ele disse que chegou em casa, tinha 4 filhos pequenos. Aí a mulher dele começou, não, e por que isso, e por que aquilo, e você demorou muito, já faz um mês que você estava de João Pessoa, o cara morava em Patos. E não sei o que, não sei o que. Ele disse que tinha deixado a mochila dele assim, a bolsa. Ele olhou, disse, Romualdo, do jeito que eu sou calmo, eu pensei assim, peraí, ela vai ver, ele pensou na mente. Pegou a bolsa, tapeou e saiu para o lado de fora. Foi para a estação de trem. Chegou na estação de trem, de Patos, com destino a João Pessoa, ele falou que encontrou lá uma vizinha dele que estava chorando, que tinha levado uns tapas do marido, e estava sem destino. Aí ele disse, eu saí de casa agora, por conta da minha mulher, e eu não sei se eu volto mais não. Aí ele disse que convidou ela para ir com ele. Ele disse que essa foi uma das outras mulheres dele. Aí eu falei, vem cá, pastor fulano, mas essa mulher aqui com esses 4 filhos, o senhor não voltou para dar a pensão? Ele disse, não, eu até hoje, Romualdo, não sei quem é. Já são homens, já tenho netos, que são meus primeiros filhos, esse cara tem mais de 70 anos, ele falou, até hoje eu não sei quem é não. Eu nunca mais fui em Patos, não passei nem perto, para ela pagar o que ela disse comigo. Aí, resumindo, ele já tem 13, a mulher dele é mais nova do que ele, 25 anos, e ele disse na minha frente, na frente dela, se ela morrer, só dá tempo ela morrer, eu caso de novo. Já teve 13. Irmãos, aí Jesus disse isso aqui. Hã? Jesus disse isso aqui, irmãos, que não pode não. Agora, sim, Gilberto, diz. Ainda não é o dela. Está vendo como a coisa está chique? Como está chique a coisa? É. Hã? Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 10 e versículo 10, 11 e 12 diz assim. Deixa os irmãos abrirem para acompanhar. Encontraram? Diz assim: quando estava em sua casa novamente, ou melhor, eu vou ler do versículo Versículo 10, capítulo 1. Capítulo 10, versículo 1. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia, para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, e ele os ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem se divorciar de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Jesus perguntou ele. Eles disseram, os fariseus, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Mas estava gostando disso aqui que só, viu? Respondeu Jesus, Moisés escreveu isto na lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele lhe respondeu, no caso, Jesus respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. Por quê? Porque era casado já. E ninguém pode desfazer o casamento, não.
E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Vamos ver qual é a única causa ou a única cláusula que Deus permite o casamento. Abram aí Romanos capítulo 7. Aqui pode fazer. Tchê, oh. É. Romanos capítulo 7, versículo 1. Vamos ver qual é a única cláusula, qual é a única forma de uma pessoa ela poder casar novamente agora, depois que ela casou-se. Porque se separar, ela pode com um adultério, mas não pode casar novamente, a gente vai ver agora. Romanos capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Olha só, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Da mesma forma também o marido estará ligado à mulher enquanto ela estiver viva. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela será livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Entenderam? Aqui é autoexplicativo. Enquanto a mulher ou o homem estiver ligado, enquanto Sara estiver viva, eu não posso se separar dela, não posso me casar novamente, porque se assim eu fizer, eu estarei cometendo adultério, e ela e a pessoa também estará adulterando, a pessoa que estiver comigo. Da mesma forma ela. Irmãos, aí quando nós paramos para ver isso aqui, e aqui em 1 Coríntios capítulo 7, lá no versículo... Pega aqui, Pedro, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 diz, obrigado. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. E Paulo ainda diz, versículo 40, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que tenho também o Espírito de Deus. Se o marido morrer, ela pode casar com quem quiser, contanto que essa pessoa que ela vai se casar seja crente também. Mas Paulo ainda diz, mas por mim, ela permanece como está, para se dedicar mais ao Senhor. Irmãos, a coisa é séria. Por isso que teve um pastor que disse a Gilberto, quando Gilberto explicou isso a ele, ele falou, Gilberto, se fosse eu, aquele alto do bode ali, porque Gilberto não é separado, ele não se separou não, foi ela que tomou atitude, Gilberto não está em pecado não. Aí a gente contou o pastor aqui de Riachão, foi o pastor Gilmar. Aí o pastor disse assim, Gilberto, se fosse eu, aquele alto do bode ali, ele ia ficar mais baixo do que o rio, que eu ia subir toda noite para orar. Para quê, Gilmar? Para ela morrer e eu casar de novo. Mas o pior que tem mulher que é dura. Irmãos, se a gente for esperar morrer, eu tenho uma prima que eu não vou dar muito detalhe não. Ela é casada com o esposo dela, na verdade é prima do meu pai, prima segunda minha, uma senhora, e ela disse que comprou um vestido desde nova, porque o marido era ruim, bebia cachaça e chegava em casa bagunçando. Ela comprou um vestido de vermelho, para no dia da morte dele, ela falou assim, ela não é crente não, no dia da morte dele eu vou dançar um forró,
de lado do caixão dele, vou arrodear dançando com esse vestido vermelho. O marido já está com 101 anos e ela está com 90, acho que é 91 a 92 completa agora e nada de morrer. E o vestido, eu acho que já está quase se acabando, não tem nem os panos mais. Então, o negócio é na hora de escolher, a pessoa saber quem escolher. Porque, olha, como dizia Petrônio aqui, Petrônio quando era solteiro, Petrônio dizia, Romo, que tinha um colega da gente, tem um conhecido nosso, que ele dizia, irmão Ronaldo, que não se controlava não. Quando eu me converti, eu tinha 26 anos. E eu era do mundo, vivia no mundo, e ele dizia a mim que não sabia como é que eu me controlava. Eu falei, rapaz, a gente pedindo a Deus, Deus dá força. Ele tinha 19 anos e falou, eu não me controlava, eu não me controlo não, então eu tenho que me casar. Aí casou-se. Não passou 3 anos, separou-se. Aí casou-se novamente. Aí, quando ele estava casado, ele se reclamava direto da esposa. Aí um dia Petrônio falou, Romo, tu cuidado, tu vai arrumar a tua costela, porque a mulher não saiu da costela do homem, cuidado para tu não arrumar uma galha de espinho. Cuidado, porque se bater, fura. Então, porque o nosso colega arrumou uma costela que não era dele, aí não encaixava. Tem que arrumar uma que seja da pessoa, que encaixe. Se ficar folgada, não presta. Se ficar apertado, vai doer. Então, irmão, tem que ser certo, viu? Porque depois que se casar, já era. A coisa difícil. Irmãos, voltando aqui. Quantas e quantas pessoas a gente conhece em Riachão, que tem 2, 3, 4 casamentos? A Bíblia autoriza. Recentemente, Silvano, que mora aqui, ele teve debates com pessoas por conta disso aqui, que ele também não concorda. Ele disse que a Bíblia, ele conhece o que a Bíblia diz e foi afirmar, e teve pessoas que não gostou. E constantemente acontece. O que é que a gente pode fazer diante de uma situação dessa? Ficar quieto. Deixa essa pessoa resolver com Jesus. Resolva com Jesus. Resolva com Jesus. Agora, irmãos, em relação aos casados, a gente tem que ter muito cuidado também de quê? Olha, a gente vê que a separação hoje entre pessoas que são crentes é muito grande. E assim, na minha concepção e na concepção de outras pessoas que eu já conversei, tem uma coisa, irmãos, que está fazendo muita diferença e fazendo com que muita gente hoje, muitos casais venham se desentender e brigar. Sabe o que é? 2 autoridades em casa. 2 autoridades. O marido de Ai, a mulher de Ui. A mulher de Ui e o marido de Ai. Tem que ter uma só palavra. Lembram, quem foi o primeiro que pecou? Foi Adão ou foi Eva? Vocês acreditam que foi Eva? Foi Eva. Mas o Novo Testamento vai dizer que foi quem? Adão. Por que Adão? Porque Adão era o cabeça. Mas, infelizmente hoje, tanto nessa sociedade secular, uma sociedade sem Deus, como também entre os cristãos, a gente vê mulheres, irmãos, querendo exercer a autoridade de marido, a autoridade que é concedida ao marido em casa. O marido diz uma coisa, a mulher diz 10. Irmãos, tem que chegar a um acordo. Eu não estou dizendo aqui que é o homem que vai dizer, olha, é o seguinte, isso aqui é um celular. Não, isso aqui não é um celular, não, isso aqui é um bolo. E a mulher tem que aceitar. Não é isso, não. Mas Deus, ele constituiu um homem para ser cabeça. E ele constituindo o homem, a mulher é auxiliadora. A mulher não é governanta como ele, não. Ela não é autoridade no mesmo nível do homem, não. Ela tem que ser amada, tem que ser elogiada, tem que ser respeitada, honrada. Agora, ela é auxiliadora. E uma coisa que tem feito muitos casamentos se acabar é exatamente isso. Outra coisa, irmãos, também, muito destrutível, muito prejudicial a um casamento. Sabe o que é? Ciúmes. Ciúmes é uma coisa, irmãos, que é obra da natureza pecaminosa. Recentemente, na nossa igreja congregacional, foi desfeito um casamento, chegou ao seu fim, exatamente por conta de ciúmes. E eu digo a vocês que eu conhecia as partes, conheci os dois, conheci a pessoa, conheci e conheço a pessoa que
foi acusada de ter outras pessoas, de ter mulheres, e essa pessoa não era assim. Essa pessoa, com 12 anos de casado, já tinha levado fama de ter tido 13 mulheres, com 12 anos de casados. Então, irmãos, sabe qual foi, infelizmente, o fim disso? A separação. A separação. Portanto, irmãos, que nós venhamos termos consciência e venhamos termos equilíbrio. A pessoa que tem esse mal de ciúmes, leia Gálatas capítulo 5, lá onde fala da natureza pecaminosa, das obras da carne, e vai ver que tem que ser uma coisa que tem que ser tratada, porque é obra da natureza pecaminosa. Essa pessoa que eu citei, no caso a mulher, ela não podia ver o marido se afastar 1 centímetro dela, que já dizia que estava olhando para alguém, que já dizia que estava com fulana, com cicrana, e o marido nunca teve assim. Até porque nunca houve nenhuma conversa realmente que provasse, ou pelo menos suspeita de algo. Tudo coisas criadas, e infelizmente o casamento foi desfeito. Infelizmente. E de acordo com o que a gente vê aqui, estão em pecados ambos. Portanto, ela que destruiu. Lá em Provérbios, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. O homem também pode fazer isso. A gente não pode tirar também a nossa responsabilidade, que a gente também pode agir dessa forma e destruir o nosso lar com as nossas próprias mãos. Portanto, que venhamos termos equilíbrio. Irmãos, eu vou dar uma adiantada agora, vou até o versículo 25, agora é algo mais prático, não vai se demorar mais, é só dar uma explicada em cada ponto. Versículo 12, aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ela se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Entenderam? O que é que Paulo diz aqui? Se uma mulher, se um casal era descrente, aí vai que uma mulher, ela se converteu, o marido ficou descrente, e o marido quer viver com ela vive tranquilo. Da mesma forma o homem, se o homem, ele é descrente junto com a sua mulher, ele se converte, só que a mulher quer viver com ele, eles vão viver tranquilamente, não precisa se separar não. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Irmãos, essa ideia aqui que o marido descrente, como no caso, um exemplo, havia um casal, aí um dos cônjuges se converteu, vamos supor o marido, aí a mulher é descrente, mas a mulher quer morar com o marido, e eles têm filhos, o marido pode viver tranquilamente com ela, mas vamos supor que a mulher, a mulher decidiu morar com o marido, a Bíblia diz aqui, que a mulher descrente é santificada pelo marido, e os filhos também são consagrados, mas agora são santos ao Senhor. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Que com o convertimento de um dos cônjuges, no caso, como eu citei, o marido, a mulher que não é crente, ela vai participar das bênçãos que esse homem vai receber. Um exemplo, a proteção de Deus, a provisão de Deus. Se um exemplo, vamos supor, eu sou casado, a mulher não é crente, mas Deus prometeu nos proteger quem serve a Ele. Ela está casada comigo, automaticamente, ela vai provar, ela vai se usufruir dessa bênção. Da mesma forma, os filhos que estão com essa mulher, com esse casal. É isso que Paulo está ensinando aqui. Versículo 15, todavia, se o descrente se separar, que se separe.
Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Irmãos, o que é que Paulo diz aqui? Se porventura se converteu, era um casal descrente, o homem se converteu, ou a mulher, e o homem não quis, vamos supor que o homem se converteu, a mulher não quis morar mais com ele, porque agora ele é crente, pode se separar. Até porque ela que vai tomar atitude, não é a pessoa. Um exemplo é a mulher. Ela fala: eu não quero mais estar casado com você e eu vou me separar. Ele pode fazer alguma coisa? Não. Então, nesse caso aqui, o homem não peca. Só que ele não pode se casar novamente. Por quê? Porque lá em 19 de Mateus, em Marcos, Jesus disse que só pode se casar novamente se um dos cônjuges morrer. Romanos capítulo 7, aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 e 40, estão entendendo? Então ele vai se separar, no caso a mulher vai se separar dele, não é ele que vai tomar a atitude. Você mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, versículo 17, Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer ao mandamento de Deus. Os irmãos sabem o que é circuncisão, né? Que era hoje o que a gente conhece como cirurgia de firmose, que lá no Antigo Testamento era uma marca da antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, a circuncisão. Aí Paulo, quando fala, se alguém foi chamado sendo circuncidado, ou seja, sendo judeu, ou até um prosélito, que era um judeu convertido à lei de Deus, essa pessoa continue circuncidado. Se ela foi chamada sem se circuncidar, ou seja, uma pessoa que não era judeu nem prosélito, ela continue sem se circuncidar, porque a circuncidão nada é. O que importa é obedecer ao Senhor Jesus. Versículo: Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Se a pessoa foi chamada sendo escravo, que na época existia escravo, a pessoa não deve se incomodar não. Mas se puder conseguir a liberdade, que a pessoa podia comprar a liberdade. Um exemplo, ou eu poderia chegar e falar, o irmão se converteu, eu vou comprar a liberdade dele. Ou então o próprio irmão, que era escravo, ele conseguiu o dinheiro e comprar a liberdade. Versículo 22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. É escravo dos homens, mas se foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo, ou seja, nós que éramos livres, somos escravos de Cristo, ou seja, servos. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Versículo 25, eu vou mais adiante, irmãos. Aqui é mais explicando 25. Quantas pessoas virgens, ou seja, as moças, não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Quanto às pessoas virgens, não têm o mandamento do Senhor,
mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Irmãos, olha o que é a pessoa não saber ensinar as escrituras, não ter habilidade. Eu já escutei uma pessoa que é antigo de crente dizer a mim assim: Romualdo, tá vendo Paulo? Paulo, ele deu um mandamento que não foi Deus que falou pela boca dele. Não foi Deus que deu o mandamento, foi Paulo que deu. Ele falou, não foi Deus que deu, mas fui eu, como Paulo falou aqui. Quantas pessoas viste não tem o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Sabe o que é que Paulo quis dizer aqui? Que não tinha mandamento de Deus até então em relação a isso aqui, até esse exato momento que Paulo falou. Mas Paulo mesmo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né, Gilberto? Que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, Pedro, não tinha mandamento do Senhor até aqui, mas daqui em diante o Espírito Santo usou Paulo para dar esse mandamento. Vocês entenderam como é que é a coisa? E a pessoa disse a mim que Paulo falou coisa que não foi Deus que mandou. Vocês acreditam nisso? Colocando em descrédito a palavra de Deus. Versículo 25 diz: quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, ou seja, solteiro, sem se casar. Você está casado? Não. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Aí ele vai dar os detalhes aqui. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Ou seja, as dificuldades do casamento. Quem é casado sabe que não é só, como é, rapaz, que papai do céu dizia, mas não é Deus não, é um menino que tem na minha rua, I love you, não é só I love you não, irmãos. Tem dia que mas tem dia que o negócio está difícil. Tem dia que a mulher acorda do jeito dela, o homem também, não é flor que se cheire, acorda do seu jeito, as crianças se aperreiam de um lado, aperreia de outro, está entendendo? Então, casamento tem suas dificuldades, tem seus problemas. Quem pensar que, me casei, agora é só sombra e água fresca, não, tem suas dificuldades. É bom se casar sim, é um mandamento de Deus, foi a primeira instituição que Deus criou, agora tem suas dificuldades, e Paulo diz, se está casado, permaneça casado, se está solteiro, permaneça do jeito que está. Eu só queria poupar vocês das dificuldades da vida, estão entendendo? Versículo, eu gostaria de poupá-los disso, versículo 29, o que eu quero dizer é que o tempo é curto, de agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, os que estão felizes, como se não estivessem, os que compram, como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com a Bíblia, porque a gente não pode separar uma coisa do seu contexto. Olha o que Paulo diz no começo. Aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aí alguém pode pensar, está vendo? Paulo está dizendo, quem tem esposa, viva como se não tivesse. Então a gente pode viver de qualquer jeito. Não. Ele vai dizer, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem,
Os que usam das coisas do mundo como se nós usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. O que é que Paulo está dizendo? Que a gente tem que dar prioridade ao reino de Deus. Prioridade. Prioridade. Irmãos, a família, o casamento, a gente tem que dar uma prioridade muito grande. Muito grande. Agora, o reino de Deus é mais prioridade. Aqueles que choram como se não chorassem, porque o tempo presente está passando, a volta de Cristo, Paulo já naquele tempo dizia que estava próxima. (32) Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, ou seja, não proibindo o casamento, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Que uma pessoa, como eu já disse já, ela sendo casada, ela sendo solteira, ela vai se preocupar, ela não vai ter os afazeres de casa. Ah, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido. Ah, eu tenho meus filhos. Ah, tenho trabalho, tenho as coisas de casa. Não vai ter esses afazeres. Então, vai ter um tempo maior para se dedicar ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. O tempo é maior. Mas uma pessoa casado, ele vai dedicar-se tanto ao Senhor, como também à família de casa. Então, vai estar vai estar dividido. Mas vai ser servo do Senhor do mesmo jeito e vai se dedicar. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente a questão da pessoa ter mais tempo para o Senhor, como ele tinha. Ele não era casado. Contudo, oxe, não, já ia no 8. Eita. Versículo 36. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Ou seja, se alguém namora com uma moça virgem e acha que ela já está na idade de casamento, faça o que achar melhor, case-se com ela, e com isso não peca. Contudo, Paulo fala, 37, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, ou seja, é um cara que tem controle sobre os seus desejos sexuais e não quer casar para se dedicar ao Senhor. Aí Paulo diz: contudo, versículo 37, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Se ele tem controle sobre sua própria vontade, consegue controlar seus desejos sexuais, ele, não que a pessoa vai casar, irmão, só por conta do ato sexual, não, mas é algo que Deus proporcionou, criou para o casal. Está entendendo? Mas se ele consegue, eu quero me dedicar ao Senhor, eu consigo me controlar, que ele não se case e dedique-se ao Senhor. Versículo 38, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor, que seja crente. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenham o Espírito do Senhor. Paulo diz, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se ele falecer, ela está livre para se casar com quem quiser, conquanto que seja no Senhor, que seja crente. Aí Paulo diz, no meu parecer, é melhor que ela permanecesse como está, para se dedicar ao Senhor. Mas se ela se casar, não é pecado. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando poderosamente. Obrigado, bispo
Petrônio.